Começamos, boa tarde, mais um dia. Hoje a gente vai ler o capítulo 17 e o capítulo 18. Vou acompanhar junto com vocês também, porque foi uma semana corrida, então eu só consegui ler o comecinho do 17, mas já fiquei assim, ai meu Deus, tem muita coisa para compartilhar hoje, que coisa mais linda. Então é esse livro aqui, Mentes Dispersas. A gente já está no capítulo 17. Eu estava vendo, amigo, o primeiro vídeo foi há 2 meses. Nossa, rapidinho, gente. 2 meses que a gente está aqui, ó, fazendo essa leitura, esse clube do livro. Então, simbora. Bora começar aí para a gente compartilhar muita coisa boa, né? Que o Garbo traz com tanta maestria. Que médico, viu? Que médico, gente. Ai, Senhor, eu queria ter a oportunidade de dar um abraço nele. E no capítulo 17 diz assim: Conquistando a criança. E uma frase do Dr. Stanley Grampian, A Evolução da Mente, diz assim: independente da idade, os jovens podem recuperar seus níveis de desenvolvimento, mas só podem fazer isso no contexto de uma relação próxima e pessoal com um adulto dedicado. Já sentiram, né? Então, a vibe do 17 é desse jeitinho aí. Muito gostoso. E ele traz a história de um menino chamado Brian. Ele diz assim: Brian tem 11 anos e está no 5º ano do fundamental. Seus pais descreveram sinais típicos de TDAH: desorganização, baixa capacidade de atenção e facilidade para se distrair. Seus humores oscilam. Ele é capaz de ter um surto de raiva ou ficar emburrado em questão de segundos. Às vezes, eu nem sei qual é o gatilho, disse a mãe. Se eu mando parar, ele apenas tapa as orelhas com as mãos e não me ouve. O pai descreveu a hora de dormir como impossível, a hora de se arrumar para a escola como um pesadelo e a hora de jantar como um circo completo. Durante os acessos de raiva, Brian podia se tornar altamente ofensivo, a ponto de dizer palavrões para os pais. Nesses momentos, os dois mal reconheciam nele o menino alegre e encantador que sabiam que era. Meu conselho para os pais de Brian foi não levarem... Essa parte aqui foi sensacional. Meu conselho, diante disso tudo, né, desse caos todo aqui que ele descreveu, ele ainda diz assim: meu conselho para os pais de Brian foi não levarem o filho para uma avaliação médica ainda, mas enfatizarem a dinâmica de sua interação com ele. O tipo de hostilidade que Brian estava apresentando tinha uma origem, um sentimento inconsciente de estar isolado dos pais, de ter sido abandonado. Ele vivia as críticas dos pais e tentativas de discipliná-lo como rejeição. Sentir que lidar com os comportamentos como um problema, ele coloca entre aspas, só aumentaria a resistência do garoto, e que, de toda forma, esses comportamentos eram apenas reflexo de emoções profundas de dor e insegurança. Encaminhei os pais de Brian para um psicólogo do desenvolvimento muito competente. Gente, eu achei, né, porque a gente estuda desenvolvimento e veja como o cuidado que ele tem, né, ao encaminhar para um profissional. Era um psicólogo do desenvolvimento e não uma pessoa que só estuda o transtorno em si, né, muito competente. Então, antes de ajudarem o filho com TDAH, eles precisavam restabelecer sua relação com ele num terreno muito mais seguro, com apoio e sem confronto. Para isso, precisariam entender onde exatamente, do ponto de vista do desenvolvimento emocional, seu filho se encontrava em relação a eles. No nível de amadurecimento de uma criancinha ansiosa, combinamos de nos ver outra vez daqui a 3 meses. Então, assim, muito lindo esse momento, porque o cuidado, né? Quantas vezes nos dias de hoje a gente vê as crianças sendo rotuladas, diagnosticadas,
E a gente sabe que o diagnóstico ele existe, mas ele não pode ser um bloqueio, é um convite para a gente olhar além. Eu achei lindo que os pais chegam muitas vezes aqui para a gente, trazendo inúmeras situações problemáticas aí da relação. Não, porque minha filha tem TDAH, tem isso, tem aquilo outro. E aí o nosso ponto de partida é sempre assim, vamos essa relação, vamos fortalecer essa relação. Por isso que a crítica vem também dos profissionais, e aqui quando ele falou, né, um psicólogo competente que estuda sobre desenvolvimento, porque infelizmente o cenário hoje é 15 minutos de conversa, um laudo. Né? E o desespero dos pais também em busca disso, de uma solução, de uma medicação. E é um convite valiosíssimo a gente olhar para essa relação, porque nem todo mundo está preparado para isso. Para olhar para si, para olhar para essa relação, pais e filhos, né, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Consegui? Posso seguir? Vou seguir. Na consulta seguinte, os pais relataram outro clima em casa. Uau! Tá vendo o educador parental, quando a gente, né, ajusta o ambiente? As crises de Brian tinham praticamente cessado. Quando ocorriam, eram muito mais brandas do que antes e não duravam muito tempo. A resistência para se arrumar para a escola pela manhã diminuíra significativamente e havia muito menos agitação na hora de dormir. Os problemas de atenção de Brian persistiam e ele ainda tinha dificuldade para se organizar. Mesmo assim, estava bem mais motivado e resiliente e não desanimava com tanta facilidade. Apresentava também menos resistência a aceitar a ajuda dos pais e conseguia reconhecer que estava tendo algumas dificuldades, que não estava sendo criticado por pura perseguição. Sugeri que os remédios poderiam ajudá-lo. O pai foi a favor de tentar, mas a mãe não. Ela preferiu continuar trabalhando na relação com o filho e na autoestima de Brian e ver como as coisas ficariam nos 6 meses seguintes. Ou seja, a mãe já tinha percebido aqui onde que estava a dificuldade dela, né? Que era no relacionamento. Por isso que ela fala assim, não. Porque assim, se funcionou através de um ajuste no ambiente, da relação, da nossa comunicação, ela sentiu que, então, mais para frente, isso vai continuar, né? Então, assim, vem muito essa frase quando ele traz, assim, é um adulto dedicado, gente, nada vai substituir uma medicação sem dedicação, sem uma relação próxima. Isso é uma necessidade básica do ser humano, é uma necessidade básica, não tem para onde. E as crianças, assim, que trazem esses comportamentos com mais precisão, são muito sensíveis e está mostrando exatamente como que o ambiente está para ela. Então, se a gente tem esse olhar muito mais compassivo, além do diagnóstico, além do comportamento, a gente é capaz de mudar, e muitas vezes esse diagnóstico não existe. Né? Nesse caso aqui, ele até fala, continuou algumas coisas, mas você vê, né, que várias outras melhoras. Em inúmeros atendimentos que a gente faz, muitas vezes, realmente a gente percebe que era só uma criança em sofrimento. Era só uma criança trazendo o que realmente ela estava recebendo daquele ambiente. Então, o que ajudou esse casal foi a sensibilidade do filho, a mesma característica que antes causava tantas dificuldades. Crianças com TDAH podem ser altamente suscetíveis aos aspectos negativos do entorno, mas o outro lado da moeda é que elas são igualmente reativas às mudanças positivas. São tão sensíveis ao ambiente que se ele está negativo, ela reage negativamente. Se ele está positivo, ela reage positivamente. Né? Então, ela traz isso com muita maestria, essas crianças. A mesma sensibilidade que as torna vulnerável é também um trunfo que lhe confere um enorme potencial de desenvolvimento. Da mesma forma que era altamente reativo à ansiedade dos pais em relação a ele, Brian foi melhorando ao sentir mais seguro no relacionamento com os dois. De índole calorosa e afetuosa, como a maioria das crianças com TDAH,
Brian absorveu o carinho que os pais agora conseguiam lhe oferecer com mais frequência. Seus pais ficaram surpresos e encantados ao ver a rapidez que o filho começou a conquistar marcos importantes do crescimento emocional, apenas poucos meses após a mudança de abordagem. Aqui eu lembrei muito do nosso trabalho maravilhoso, né? Eu sempre nos atendimentos eu escuto isso. Nossa, com 3 sessões, assim, minha casa já tem melhorado muito. E isso é bem... Travou para mim, vocês, hein? Isso, para mim, assim, é bem gratificante, que eu faço amém, Senhor, porque tem muitos profissionais que ficam com aquela família e a gente só começa a ver resultado depois de muito tempo, né? Mas aí porque a abordagem é outra também. Como o nosso foco é no relacionamento e no desenvolvimento, então a gente consegue alcançar isso realmente com mais rapidez, trazendo essa consciência, essas informações, né? Trabalhando realmente essa relação. Receitando remédio ou não, em todos os casos, digo aos pais que o mais importante a longo prazo é aproximar emocionalmente dos filhos. Viu? Não tem outro caminho. Em seu trabalho com crianças autistas, Stanley Grimpan chama isso de conquistar a criança. Isso é a base de tudo o mais que tentamos fazer por ela. Técnicas e estratégias surtirão efeito se a relação de apego for mantida. Isso aqui me lembra muito da frase da doutora Carol Mota, que ela fala assim, sobre conexão, relação, ela tem a camisa até, né? No DIR, né? DIR, que é aqui perto, que ela tem, de crianças autistas. E ela tem a camisa assim, conexão, relacionamento e respeito. Então, a gente não vai conseguir, seja criança atípica ou não, guiar, ajudar, desenvolver sem um olhar ali muito além do comportamento, sem olhar para ela, sem fortalecer a nossa relação. Do contrário, serão levadas pelo vento. Os princípios a seguir ajudam a restaurar e a solidificar o apego entre a criança e os pais. São o primeiro passo para reverter os padrões do TDAH infantil. Já foram usados com sucesso por vários pais com quem trabalhei e posso atestar sua eficácia por experiência própria. Seu valor não se limita à criança com TDAH. São fundamentos aplicáveis a qualquer criança. Eu até grifei isso aqui. E, em especial, a uma criança problemática, seja o problema dela TDAH ou não. Nosso projeto de longo prazo, promover o desenvolvimento saudável numa criança com TDAH, se torna quase impossível sem esses princípios. Então, mais uma vez, né, seu valor não se limita à criança com TDAH. Eu achei lindo que ele traz aqui, né? São fundamentos aplicáveis a qualquer criança. Um outro cenário que eu tenho observado nesses últimos tempos são as escolas. É a forma como elas recebem uma criança com laudo e uma criança típica, né? Uma criança neuroatípica, e joga tudo na caixinha do diagnóstico. Então, muitas vezes, no desespero, para se justificar, para poder, né, trazer, os pais correm, fazem tudo para os filhos ter esse laudo, para chegar na escola e dizer, está aqui. Aí, como se justamente o laudo meio que protegesse as crianças, porque nesse momento os profissionais mudam o comportamento deles perante a criança. E aí, mais uma vez, limita, coloca essa criança numa caixinha e paralisa ela ali, simplesmente assim. Meu filho, às vezes, chegava em casa falando assim, mamãe, porque ele é autista. Mamãe, é porque é isso. E eu falo para ele, não, filho, ele é só uma criança. Essa é a forma que o cérebro dele funciona. Esse diagnóstico que ele tem é uma bússola para a gente poder entender ele. E que lindo a gente conseguir entender a limitação do outro também, até onde o outro consegue ir, né? Como que o outro funciona. Mas não é porque porque ele tem, né, o diagnóstico de autismo ou TDAH ou qualquer outro, que ele não seja capaz. Que ele não possa também. Chama ele, convida ele. Sabe? Então, era muito mais nesse olhar, porque, infelizmente, é isso que tem acontecido hoje. Então, quando ele traz aqui, é muito, muito lindo, eu achei, porque são fundamentos para qualquer criança, que é o respeito, que é a relação de confiança, né? Que é a gente conquistar a criança verdadeiramente, né? Seja ela com ou sem diagnóstico, são crianças.
E a diferença vai justamente no nível que ela tem ali de sensibilidade, de regulação, né? Algumas vão levar um pouco mais de tempo para conseguir trazer ela ali nesse caminho de regulação. Algumas são mais sensíveis, então sente mais e traz mais, mas a forma como eu vou engajar, a ciência traz exatamente essa palavra, né? O engajamento social é através da conexão, é através da relação, é através do apego seguro, é através desse relacionamento, não tem outro caminho. Então, se torna quase impossível a gente trazer e melhorar sem esses princípios, né, amiga? Quer fazer algum comentário? Não? Vou seguir. Aí eu achei legal porque aqui ele foi trazendo por partes. E aí ele fala aqui, ó. Número 1, dos princípios, né? O cuidador deve assumir a responsabilidade pela relação. A técnica aqui é convidar a criança, e o objetivo é promover a autoaceitação da criança. Então, pais e mães devem convidar a criança para entrar na relação de modo entusiasmado e genuíno. A ideia não é fazer declarações de amor, olha que legal, né? Mas demonstrar dia após dia que a companhia dela é desejada. Os pais devem pensar em atividades interessantes para fazer com o filho, ou apenas oferecer sua total atenção. Quando estiverem com a criança, não devem fazê-lo por mera obrigação, mas permanecer plenamente presentes. A criança precisa perceber que os pais fazem questão de estar com ela. Ser amada e apreciada é o maior presente que a criança pode receber. Essa é a base da autoaceitação. Crianças com TDAH, sem exceção, têm uma profunda insegurança em relação a si mesma. É essencial demonstrar a elas que sua existência é valorizada, mas não basta verbalizar essa mensagem. É preciso colocá-la em prática, despendendo tempo e energia. E aqui eu vou comentar, porque é mais um ponto importante, né? Não é sobre uma ferramenta, não é um passo a passo, não é dizer assim, então tá, então para meu filho, então eu tenho que ficar aqui. E às vezes a gente está brincando com a criança, mas não tá. Nosso coração não tá. Quantas vezes eu mesmo me coloco até como mãe? Eu sentei e eu não conseguia. É difícil para a gente se conectar, principalmente quando a gente tem mil coisas para fazer. Então, aqui também eu acho que vale a pena ressaltar o quanto também, né? Porque para não gerar uma sobrecarga nos pais, de muitas vezes essa performar, esse eu tenho que fazer, eu tenho que brincar com meu filho, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, mas eu também tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, aí tem a questão financeira, aí tem o marido também que não ajuda em nada muitas vezes, e tem que ir, não é sobre um tem que, porque enquanto a gente fica nesse lugar do tenho que, a gente não se conecta. E aqui, quando o Garbo, né, ele traz esse cuidado, deve assumir a responsabilidade, é a gente entender qual é o nosso papel e se doar de forma verdadeira, presente, né? Aquela presença plena, eu estar aqui e o agora. E para a gente é muito difícil estar aqui agora, porque por muito tempo a gente fugiu de nós mesma como uma forma de anestesiar toda a dor que também sentimos. Então, eu acredito e eu sei que não tem como a gente trazer essa base de autoaceitação, não tem como a gente convidar os pais para essa relação sem olhar para eles, sem cuidar deles, sem cuidar de nós mesmas. Né? Para mim conseguir me doar aqui, despendendo meu tempo e energia, eu precisei cuidar de mim, da minha mente, entender que eu não tenho controle de tudo, que eu não dou conta de tudo, que pratos vão cair mesmo, e escolher quais são minhas prioridades. Porque aqui ele fala também, os pais devem convidar a criança sempre que possível. E isso pode ser penoso. Uma criança muito insegura costuma demandar bastante tempo e atenção, o que compreensivelmente faz o cuidador ansiar por uma trégua,
O problema é que a atenção que só é dada a pedido da criança nunca é satisfatória, pois passa a impressão de que o cuidador está apenas respondendo às demandas e não se dedicando por vontade própria. Com isso, as demandas vão aumentando, sem que a necessidade emocional seja suprida. A solução é aproveitar cada oportunidade de contato, justamente quando a criança não estiver pedindo. Ou então, ao responder ao pedido da criança, expressar mais entusiasmo do que ela esperaria. Ah, que ótima ideia! Eu estava mesmo pensando em brincar com você, adorei. Isso pode pegar a criança de surpresa, como se o convite não tivesse partido dela. Conquiste a criança como você faria com qualquer pessoa de quem quisesse se aproximar. E é sobre isso mesmo. Por isso que a gente fala muito, presença física não é presença emocional. A minha mãe, por exemplo, ela abriu mão de tudo, do trabalho dela, ela cuidava da gente em casa, ela não trabalhou, ela foi uma dona de casa, o provedor na minha infância foi realmente o meu pai, mas eu afirmo, minha mãe, emocionalmente, ela nunca esteve presente ali. Então, é esse cuidado que a gente também precisa ter, né? Então, realmente não tem como não passar, não entender, né, sobre a nossa história, não escolher nossas prioridades, não convidar mesmo, não buscar estar ali, né? Porque somos nós, esse cérebro maduro. E muitas vezes a criança só tem essa atenção enquanto ela está demandando. E aí você fala, poxa, eu sento, eu brinco. Já aconteceu muito nos meus atendimentos, dos pais chegar. Mas eu sento, eu brinco com ele. Olha, eu vou mostrar para você. Eu sentei, eu estava ali. E o celular estava onde? E o seu coração? E a sua mente? Ai, é muito difícil. Eu disse, é. E aí eu sempre falo assim, convide seu filho a brincar de algo que você brincava na infância. Assim brinca a sua criança interior que está ali fugindo e a sua que está aqui diante de você. Então, eu fui fazendo isso aqui também, e foi o que foi me ajudando, foi apresentar brincadeiras da minha infância, O João Vitor hoje brinca de coisas que você vai assim, meu Deus, isso é muito antigo, porque ele aprendeu com o pai, comigo, né? Foi a forma que nós encontramos de nos conectarmos e fez bem a mim, porque vem toda a memória ali, e a ele, porque estava realmente conectado. A gente precisa buscar, por isso que ele traz aqui como assumir a responsabilidade da relação, é nossa. Ou no dia quando a mamãe filho, hoje mamãe não está bem, né? Estou meio desconectada, vou cuidar de mim para estar aqui com você. Isso já traz alívio, porque ele passa a ver que não é sobre ele. Então, poxa, é a minha mãe que está assim. Aí ele mesmo se chega e a gente acaba, né? Cedendo, porque muitas vezes a gente quer se doar, não nomeia isso para a criança, que é onde a gente não está bem mesmo, que vai acontecer, e aí a criança fica achando que é ela o problema, e aí ela interpreta isso, né, porque ela é uma excelente observadora, uma péssima intérprete, e acaba trazendo esses comportamentos desafiador para nós, né, que não é a criança que é desafiadora, se torna desafiador para nós. Número 2, o cuidador não deve julgar a criança ou o adolescente, né? Aqui ele está falando de criança. A técnica é evitar apontar falhas, erros e carências. E o objetivo é aumentar a segurança e reduzir a vergonha. A vergonha, como vimos, é o estado fisiológico emocional resultante da sensação de isolamento e exclusão. A criança com TDAH convive com a vergonha e a expressa de muitas maneiras. Faz afirmações autodepreciativas, como eu sou burro, ou, pelo contrário, atribui a culpa pelos conflitos a outra pessoa. Fulano é malvado, implica comigo. É sempre assim, defensivo. Quando a vergonha é profunda, a criança pode se defender negando qualquer tipo de acusação. Nesses casos, de nada adianta rebater com lógica. A palavra certa, a Bíblia fala, né? Na hora certa, é como um desenho de ouro feito na prata. O erro de muitos pais, muitas vezes, é querer levar a lógica na hora errada. É querer ensinar a criança, e eu sempre falo, né? Quando a gente vê uma pessoa morrendo afogada, é hora de salvá-la, e não de ensinar a nadar. A gente joga
uma boia salva-vidas, você não vai lá e diz assim, nada, faça assim, né? Você não dá instrução. Então, é exatamente isso que acontece. A criança está lá tendo uma crise emocional, uma birra, né, como muitos conhecem, e a gente está, mas meu filho, mas por quê? Mas não pode, eu não posso, mas você também. E fica, sabe, gente, ó, silêncio, calma. Ei, amor, sinto muito, vem cá, eu tô aqui. É ser segurança. E ele traz aqui, né, a vergonha não se origina no hemisfério esquerdo do cérebro e não será anulada por argumentos lógicos e verbais. Às vezes, pai e mãe, a gente pode até estar certo, mas não é hora de ensinar. Primeiro conexão, depois a instrução. O jeito de enfraquecer a vergonha é não alimentá-la. Não fazer nada que deixe a criança se sentindo isolada e incapaz. Críticas dos pais são devastadoras. Para uma criança sensível, com baixa autoestima, nós que temos filhos, às vezes não ouvimos o tom crítico de nossas próprias palavras. A criança, por sua vez, só ouve o nosso tom. Os centros de processamento emocional do lado direito do cérebro interpretam o tom ríspido como rejeição e invalidação. Se o cuidador quiser ajudar a criança a melhorar uma habilidade ou atitude, é melhor fazer isso de maneira calorosa, respeitando a vulnerabilidade dela no momento em que a relação não esteja abalada. Na dúvida, é melhor ficar em silêncio do que proferir algum comentário crítico. Tá claro? A criança nunca deve sentir que a aceitação do cuidador depende do desempenho dela em determinada tarefa. A aceitação deve ser incondicional. À medida que fortalece a sua autoimagem, a criança se torna cada vez mais aberta a aceitar ajuda. Reconhecer que talvez tenha dificuldade não é mais tão assustador se ela sentir que isso não ameaça sua relação com os pais. Lindo. Muito forte, né? E eu fico assim, vendo, né, o quanto que tudo isso eu vivo aqui, né, nessa fase assim de 6 anos que eu estou percebendo essa busca incessante assim por autonomia a todo custo. E quando você leu a parte do brincar, né, que você estava falando aí dos seus atendimentos, muitas vezes a gente também não precisa ser perfeito ali no brincar, né? Mas pelo menos mostrar para os nossos filhos que a gente está tentando gostar de algo que eles gostam, né? Se interessar pelas coisas que eles se interessam. Aqui eu tenho muita facilidade de brincar de jogos, de cartas, essas coisas assim, de desenhar, de pintar. E meu marido já tem mais facilidade de brincar de bonequinhos, essas coisas assim, né? Bola. E aí, às vezes, o Miguel pede, né, para brincar de Pokémon, com os bonequinhos, né? E aí, muitas vezes, quando eu tô percebendo assim que eu não tô conseguindo me conectar com a brincadeira, eu nomeio para ele, eu falo, filho, essa brincadeira é um pouco difícil para a mamãe. A mamãe não é uma brincadeira que a mamãe tem tanta habilidade, né? A mamãe tem mais habilidade com brincadeira de carta, brincadeira de desenhar. Já o papai brinca melhor disso com você, a mamãe percebe. Mas a mamãe está se esforçando aqui para brincar com você, porque eu percebo que é uma coisa que você gosta muito, então a mamãe quer participar disso com você. E aí é interessante de ver assim o rostinho, né? Tipo aquela expressão, né? Poxa, a minha mãe está se importando, está se esforçando, né? Por algo que é importante para mim. E aí muitas vezes quando ele chama, ele fala: esse você não é tão boa, né, mamãe? Eu falo assim, esse mamãe não é tão boa brincando. Mas, sim,
até também eu ter esse entendimento de eu não preciso brincar de tudo que ele gosta e de tudo perfeitamente, né? Estar ali sentindo que eu estou engajada na brincadeira o tempo todo, foi um processo, né? Que gerou culpa, gerou aquela coisa, né, de buscar a perfeição muitas vezes, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo e vai achando ali, né, o nosso lugar com a criança, mas acho que o mais importante né, eu estou aqui disponível para você, né? Uhum. É nomear, é justamente, sabe? Não é assim, quando ele fala, né, ele está presente de verdade. Uhum. E quando a gente não conseguir, é ser sincero com a gente, com a Isso. criança, porque senão ela entende que é sobre ela e, na verdade, não é sobre nós. E aí é um alívio para a gente, né? Eu senti isso, né? A primeira vez que eu consegui nomear isso para ele foi um alívio muito grande para mim, porque eu senti assim, poxa, agora ele sabe, né? E sente que eu não estou aqui, né? Só de cor presente, que eu estou tentando. E um alívio para ele também, né? Que sentiu que não era sobre ele, mas era sobre algo que era difícil para mim, mas que eu estava ali, né? Tentando reconstruir aquela experiência, né? E na busca, né, por autonomia, se a gente não cuida dos nossos desconfortos, a gente atropela a criança muito fácil. Porque a gente foi podado, né? A gente, não vai. Não, você não tem tamanho para isso. Uhum. É que agora ele quer comprar pão na padaria sozinho. A padaria é umas 3 casas da minha, muito pertinho. Uhum. Aí eu vou, quando eu consigo o dinheirinho trocado, eu separo para ele comprar o pão. Aí ele vai até a padaria, eu fico olhando, né, no portão para ver ele indo e voltando. Aí eu explico, ó, a gente só precisa tomar cuidado com algumas coisas, não, né? E aí ele vai. Mas assim, para mim, até se entender, é seguro deixar ele ir até ali, foi muito difícil, porque na minha cabeça, né? Não, como assim uma criança de 6 anos vai à padaria sozinha, né? E isso vem da nossa construção, mas que se a gente não se questionar sobre, né, a gente acaba repetindo o mesmo, né, que foi feito com a gente. Né? Foi de uma forma inconsciente, mas hoje a gente tem conhecimento, então a gente pode fazer diferente, né? É isso que você traz, é interessante, porque me fez lembrar logo no comecinho, né, quando ele fala assim dos pais, a forma como estava rotulando o filho, contando a história, né? E muitas vezes quando a gente ajusta o ambiente que convida nesse outro olhar, tudo muda. Então a Sim. gente traz as marcas da nossa infância. A criança, essa sensível, ela convida a olhar de novo, enquanto a gente não olha, ela está lá nos convidando ainda, porque uma criança que congela muito cedo, que a gente foi vendo nos capítulos anteriores, ela não faz esse convite, ela está anestesiada também. Por isso que às vezes o primeiro filho passa despercebido, foi o bonzinho, mas o segundo diz assim: vem cá, não vou aceitar isso, não. Dá para melhorar isso aí, pai? Mãe. Né? Então, assim, é realmente as crianças essas que vão revolucionar o mundo, né? Eu pensei, esses são muito sensíveis, elas sentem. E se eu entrego a elas de forma positiva, ela também vai reagir de forma positiva. É uma forma de eu me perceber. E assim, é muito nítido assim a observação, né? Quando o adulto, e eu percebo isso aqui em casa também, quando o adulto está mais inflexível, mais rígido, a criança vai ficar igual. É impressionante. Mas quando você se abre não, peraí, deixa eu rever isso aqui. Ah, não, tem espaço para você entrar aqui também, tem espaço para sua opinião, para suas ideias, né? Deixa eu te escutar e ver como fica melhor para você. Existe aqui um limite, sim, ele precisa ser respeitado, mas como que a gente pode construir juntos esse limite? É uma coisa que eu busco muito, assim, trazer aqui com o Miguel, né? Às vezes em relação à tela, doce, né? A criança ama. Então, a gente pode construir, mas juntos, de uma forma que seja mais respeitosa para a criança, né? Porque senão fica imposto. E tudo que é muito imposto gera essa rigidez e essa inflexibilidade do outro lado, né?
E aí a gente vai ter os opositores desafiadores. Pois é. Aí uma coisa que veio no meu coração também que você falando é que a criança ela precisa ser guiada. E a criança ela tem uma fusão emocional muito forte com seus adultos cuidadores, né? Então, se nós não estamos bem, elas não têm como, e aí elas refletem porque não tem essa maturidade, porque o TDAH é justamente essa falha que tem na região frontal, né, que traz esse controle inibitório, mas eu preciso desse adulto para me frear ali. Aí esse adulto não tem, eu não tenho, então, né? Então, assim, é uma fusão emocional muito grande, por isso que é um reflexo do ambiente também muito potente. Sim, e por isso que é muito importante a gente sempre se questionar, né? Como eu estou, né? Como eu estou me sentindo aqui, como eu estou me sentindo hoje. O que essa situação aqui com a minha criança está desencadeando em mim de gatilhos, né? Por que isso é tão difícil para mim, né? É se questionar mesmo, porque através dos questionamentos a gente vai se autoconhecendo e vai conseguindo também trilhar ali um outro caminho para as situações que a gente vai vivendo com a criança, né? É verdade. No terceiro, ele fala assim: o cuidador não deve elogiar excessivamente a criança. Vamos lá. A técnica é elogiar com moderação, espelhar os sentimentos da criança. O objetivo aqui é reforçar a autoconfiança, mostrando que a criança não precisa ter determinado desempenho para ser aceita e respeitada pelos pais. O excesso de elogios podem ser quase tão nocivo quanto o excesso de críticas. Parecem opostos, mas a mensagem subjacente é a mesma. O cuidador está valorizando não a criança, e sim o que ela faz. Por isso, muitas crianças com TDAH, por mais que anseiem a busca atenção e busquem a atenção, ficam desconfortáveis ao receber elogios. O plano da natureza é sabotado quando pais e mães alimentam o que o psicólogo do desenvolvimento, Gordon Nelford, chama de autoestima adquirida, aquela que está baseada em avaliações externas. Não devemos construir a autoestima de uma criança com base em quanto ela é bonita, popular na escola ou inteligente, quanto é boa no basquete ou nas notas que tira, diz ele. Há um tipo muito, muito mais verdadeiro e sólido de autoestima que podemos proporcionar a nossos filhos. Um tipo que não restringe as tendências e normas culturais. Devemos evitar convencer a criança de que essas coisas influenciam o que sentimos sobre ela, né, por ela. O cuidador pode celebrar os sucessos ou marcos alcançados pela criança, desde que seus comentários sejam sobre o esforço e não sobre a pessoa ou o resultado. Por que a gente está tão focado no resultado, né, amiga? Esquece tudo, está atropelando tudo. Aí a gente não entrega resultado, se sente péssimo disso, gente. Exatamente. Se soubesse o nosso valor. Eu tenho o hábito de perguntar assim, como você se sentiu com isso? É o que eu mais falo, né? É engraçado que tem algumas crianças lá na praça que já até sabem, meu Deus. Mas eu sempre busco trazer esse ponto, né? Para trazer essa autoestima interna mesmo, né? Como eu me senti fazendo isso, né? Até quando ele faz alguma tarefinha aqui na casa comigo, colabora com alguma coisa, eu sempre busco. Filho, você se sentiu como fazendo isso? Ah, feliz. Então, filho, é esse sentimento que a mamãe quer que você perceba que você tem ao fazer tal coisa, né? E não assim, que ele dependa, né, de um elogio. Eu já assim, tinha acordado para isso, mesmo que às vezes assim, eu percebo que é tão intrínseco, né, tudo isso em relação ao elogiar, que muitas vezes vai saindo já, e aí você respire. Não, filho, como é que você está se sentindo com essa conquista, né? Como é que foi para você? Porque é muito comum, né? É tão natural. Ai, que lindo! Aplaudir a criança, elogiar.
e a gente esquece, né, de dar foco ao que precisa ser dado. Mas é muito enraizado mesmo, né? Logo vem a vontade de elogiar, né? E porque foi assim, né, com a gente, a sociedade é assim, né? Ou você é aplaudido e elogiado, ou você é repudiado por alguma coisa que você fez, né? É verdade, isso é incrível, assim, faz porque, assim, muitos, a gente aqui, né, eu falo a gente porque, gente, é um processo, então, assim, a gente tem mudado, mas no início disso tudo, a gente busca muito a aprovação dos outros. Você faz uma coisa, você espera, quando, na verdade, como é que você se sente, filho, diante disso, sabe? Não é o que eu vou mostrar, não é sobre opinião, não é sobre o que as pessoas vão achar, pensar, dizer, não é sobre eu estou fazendo algo e a criança ela olha assim para você para ver, né? E aí, mãe, porque é uma necessidade básica também, se sentir aceito, visto. Então, aqui a nossa meta seja que é de autoaceitação, né? Que não nessa dependência do tipo, o que eu faço, eu sou aceito ou reprovado pelos meus pais. Mas do olhar assim, filho, eu te amo independente, te amo incondicionalmente, reflete muito o amor de Deus sobre a gente, né? Agora é como você se sente, o que sentimento vem diante disso, tudo isso, né? E eu acho que é uma questão mesmo, assim, do se perceber, é muito lindo. Por isso que não é só um elogiar, não é um adestramento, não é um petisco de quando você acerta. Né? E assim, mesmo a gente, né, assim, que já está nesse caminho há um tempo, ainda hoje, né, com tanto estudo e com tudo que a gente, que é todo dia praticamente que a gente estuda, né? Ainda é difícil, gente, é muito difícil. Tem dia que, né, bate forte ali, vem a raiva, vem a tristeza, e você acha que é sobre o que a criança está fazendo. E aí você tem hoje ferramentas, né, para parar não, peraí, deixa eu cuidar disso aqui, isso aqui é meu, né? Mas não quer dizer que é fácil. Ainda continua sendo difícil, né? Eu acho que até ser uma coisa assim muito fácil, muito natural, a gente ainda tem aí um caminho pela frente, né? De muito treino desse sistema nervoso. É. Mas já é um caminho que a gente consegue se perceber antes, né? A Maia fala muito isso, né? De você perceber as etapas ali que você está até que você desconte algo na criança, né? Hoje eu já consigo me perceber antes, e eu comemoro isso, né? Porque eu já fui a mãe que explodia, né? E cheguei a atingir com a minha raiva, né? Ali a minha criança. Então, são passinhos, né? Mas ainda um dia a gente consegue essa fluidez. É verdade. Aí ele diz assim, ó. Eu li isso aqui. Devemos evitar convencer a criança de que essas coisas influenciam o que sentimos por ela. O cuidador pode celebrar os sucessos, os marcos alcançados pela criança, desde que seus comentários sejam sobre o esforço e não sobre a pessoa ou o resultado. E ele deve sempre fazer referência às emoções. Você se esforçou tanto, parabéns, não desistiu, mesmo sendo difícil. Como a criança se sente em relação ao que fez é muito mais importante do que a opinião dos pais a respeito disso. Do contrário, ela pode pensar o que eles sentiriam por mim se não me aprovassem. As pessoas não precisam de julgamento, precisam de aceitação. Incrível. Tá vendo? Aqui. Quarto, não se deve disciplinar os filhos com base na raiva. Olha, importante. Técnica. Quando o cuidador estiver com raiva, deve evitar fazer críticas, dar ordens, expressar opiniões. Objetivo: não culpar a criança por um abalo na relação, ainda que momentâneo. A vergonha contida na personalidade de qualquer criança ou adulto com TDAH é fácil de ativar. Quando a criança é confrontada pela raiva de um pai ou uma mãe, rosto contraído, voz áspera, palavras cortantes, ela, na mesma hora, vivencia uma perda de contato com esse cuidador amoroso.
Ela é lançada no estado fisiológico de vergonha, ou então numa raiva reativa e agressiva, que tem por finalidade manter a vergonha longe. Ela sente profundamente a acusação, que pode ou não ser intencional, de que ela, a criança, é responsável pelo afastamento emocional dos pais. A perda da presença afetuosa do adulto é um tanto assustadora para uma criança insegura e sensível. Isso também confirma a sua crença arraigada de que ela não merece o amor de ninguém. Nem sempre a criança vai demonstrar essa angústia diretamente. Às vezes pode reagir com certa indiferença, mas esse comportamento nada mais é do que uma defesa contra a vergonha avassaladora. Quanto mais entrincheiradas se tornam as defesas psicológicas da criança, mais difícil é para o cuidador construir uma relação com ela. Ou seja, quanto pior essa criança se sente, pior ela se comporta, né? E que ideia louca da gente achar que é justamente aqui, ó, na hora da raiva, humilhando, fazendo a criança se sentir pior, né? Querendo baixar ali, a gente acha que ela vai aprender e se comportar melhor. Muito pelo contrário. Se essa criança, adolescente, né? Se essa pessoa, se eu me sinto insegura, se eu me sinto não merecedora, se eu distorço a minha identidade de que realmente eu sou, a gente acaba indo e fazendo escolhas, acreditando naquelas escolhas, né? E, na verdade, não. E aí gera ainda mais essa insegurança na vida. Eu sou assim mesmo, eu já nasci assim, meus pais não me amam, eu não tenho nada a perder, e fica nesse ciclo. E aí dá início a toda a violência. Então, é o amor o ponto de partida de tudo, né? Para um pai ou uma mãe, é impossível evitar a raiva por completo, ainda mais se o filho tiver TDAH. Não se trata apenas de ter força de vontade e boas intenções. O comportamento de uma criança impulsiva tira qualquer um do sério. Então, é claro que os pais e mães perdem a paciência em algum momento. Talvez o próprio adulto tenha uma personalidade inconstante. O importante é que, ao sentir que está perdendo a calma, o cuidador dê um passo para trás para respirar fundo e se recompor. Estou chateado demais agora, não é culpa sua. Preciso de um tempo para me acalmar. Vou marcar isso aqui, porque isso é muito, ó, mais uma vez, né? Aqui ele nomeia o que ele sente, mostrando que é sobre ele. Aqui a gente ensina para os nossos filhos com exemplo. Porque é óbvio que os pais vão se frustrar com as decisões dos filhos. Mas como que eu lido com essa frustração? Como que eu lido com essa raiva? É através desse sentir, né? De eu saber como eu... Mamãe tá com raiva. Filho, eu não penso assim. Eu vou... Não é sobre você. Eu vou sentir isso aqui. Depois a gente volta. Cara, o que eu ensino pro meu filho? Olha como a mamãe lida com a raiva dela. Ela não desconta, ela não grita, ela não bate, ela não fica com bate-papo discutindo. Isso ensina. Ensina nossos filhos a lidar também com a frustração, porque isso a gente vai viver. Raiva, frustração, decepção, mágoa, mas é a forma como eu lido com o meu sentimento que eu vou ensinar meu filho a lidar com o dele também. E essa é uma lição preciosa. Antes da gente ensinar sobre intelectualidade, sobre qualquer outra coisa, é a base da vida. Se eu não souber como lidar com isso, eu não consigo nem viver uma vida espiritual, por exemplo. Né? E a gente acaba colhendo consequências muito sérias de afastamento, de desconexão com a gente, com nossos filhos, com meu casamento. É engraçado, né? Porque são 14 anos aqui de casada, e no primeiro ano, amiga, o pessoal, um ano de casada, que maravilha! Vocês estão em lua de mel. Eu olhava para ele assim, a minha bolsa, eu vou me embora para casa, eu vou voltar para casa da minha mãe. Foi uma luta, assim, a gente brigava, eu assim, não acredito, não, vou me embora.
E hoje eu posso falar, hoje, 14 anos, eu vivo uma lua de mel, porque eu consegui entender, me respeitar, sabe? Respeitar o outro, saber o momento certo de falar, de comunicar. Então, assim, isso aqui que ele traz é algo assim, poxa, você quer ensinar? Essa é a maior disciplina, né? Porque ele fala que é a maior disciplina que a gente pode ter, gente, é sobre isso. Esse meu córtex funcionando, eu sou adulto da relação. É incrível isso. Quando eu associo a Bíblia, tem uma parte que Paulo fala, sejais como criança, mas adulto, para o que é mal, mas adulto no seu modo de pensar, gente, a gente acaba entrando no caos de uma criança imatura, ao invés de ser o adulto que vai pegar na mãozinha dela e dizer, eu estou aqui, você está seguro, filha, está tudo bem sentir. E deixar dar vazão a tudo isso, né? Não reprimir, porque pior do que explodir é implodir. Então, eu não preciso reprimir, eu não preciso fingir que estou aceitando. Não, eu estou sentindo, eu penso diferente, eu senti. Mas eu vou lidar com isso aqui. É um amadurecimento emocional, né? Eu percebo muito isso aqui também, né? O quanto que a gente amadureceu juntos enquanto casal, né? E eu acho que vem muito dessa comunicação, do aprender a se comunicar. Você falou, foi chave, assim. A gente, muito por causa da nossa infância, né? E dos ambientes que a gente vai vivendo na escola e toda a sociedade em si, a gente acaba sendo meio analfabeto mesmo emocional, né? Usando uma palavra assim forte, mas, né? E quando a gente vê que é possível comunicar o que a gente está sentindo para que de uma forma que o outro entenda, né? A gente vai sentindo que é seguro, né? Esse lugar do sentir também. Porque muitas vezes, né, eu me via num lugar de que o outro tinha que adivinhar como eu estava me sentindo, né? Era uma total imaturidade mesmo emocional, né? Você acha que o outro tinha que adivinhar pela sua fisionomia que você não está legal, né? Como assim você não sabe como eu estou me sentindo? Não, a gente precisa comunicar de fato, né? Tem um livro que eu li que ele é muito bom, o Permissão para Sentir, que ele traz tudo isso, né, desse processo de conseguir se perceber, sentir, comunicar, né, o que você está sentindo e lidar com aquela emoção ali que você está sentindo, né? E a gente vem de um lugar também que os sentimentos eles são classificados como bons ou ruins, né? E aí os bons você quer viver e os ruins você quer varrer para debaixo do tapete, né? E assim a gente não tem crescimento, a gente precisa de fato viver cada um deles, né? E assim, imagina que um ser humano não sentisse raiva, gente. Cada sentimento tem sua finalidade. Imagina não sentisse raiva, olha a vida acontecendo, uma maior injustiça, e eu lá, paz e amor. Não, não tem. Então, a raiva ela é um movimento que nos mostra nessa indignação, né, do que está acontecendo. Mas aí eu vou sentir, né? Vou sentir para depois tomar a decisão correta, né? Então, é não tomar a decisão na hora da raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Todo sentimento é aceito, mas nem todo comportamento é. Sim. Gordon Neufeld compara isso a pôr a marcha do carro em ponto morto quando o motor começa a acelerar demais. Nesses momentos é ótimo contar com a ajuda do cônjuge, é pena quando o cônjuge está anestesiado também, tá, gente? Porque a gente está tudo no mesmo processo aprendendo. Então, chama uma amiga nessas horas, chama um educador parental, um acompanhamento, né? Porque de vez em quando o cônjuge não ajuda muito. Mas vamos lá. Ou de outro adulto de confiança, ó, tá vendo? Que a Garbo aqui dando um conselho maravilhoso. Outro adulto de confiança para assumir o volante. Tentar disciplinar uma criança em meio à raiva é autossabotagem. O sistema nervoso da criança amedrontada simplesmente não responde. Está preocupado demais com a própria sobrevivência. No melhor dos casos, a criança adota técnicas para evitar a fúria dos pais. Existe um tipo de raiva que podemos chamar de raiva morta, que não é prejudicial. É uma raiva controlada, que orienta sem atacar a criança,
e não traz consigo a ameaça do afastamento parental. Crianças conseguem lidar com esse tipo de raiva e podem aprender com ela, em especial que já se sentirem relativamente seguras na relação com os pais. É aquilo, é nomear, né? Eu estou mostrando, mas eu não estou agredindo o outro ali. O cuidador deve, quinto e último, para a gente ir para o capítulo 18, o cuidador deve tomar a iniciativa de restaurar a relação. Olha que lindo. A técnica, não esperar a criança restabelecer contato após a briga. Quantas vezes a gente recebia o desprezo dos nossos pais, né, amiga? Assim, numa situação, isso é terrível, porque sou eu adulto, gente. E a criança, ela vai sentindo aqui, ó, o objetivo é permitir a criança sentir que a relação de apego é maior do que qualquer discussão ou desavença que pode ocorrer entre ela e os pais. Então, ela precisa se sentir segura, amada, independente do que ela faça. Se você tem filhos, é melhor aceitar que, de vez em quando, vai sair do sério. Ninguém é perfeitamente impassível. Abalos temporários na relação com a criança são inevitáveis e até inofensivos, a menos que sejam frequentes e catastróficos. O verdadeiro dano ocorre quando o adulto faz a criança se esforçar para restabelecer o contato, como se a estivesse forçando a pedir desculpa antes de conceder o perdão. Em situações assim, não existe remorso nem perdão genuínos, apenas humilhação. Como, em princípio, nada do que a criança fizer deveria ameaçar a relação, não faz sentido esperar que ela se esforce para fazer as pazes. Assim, se o cuidador perder a calma, é responsabilidade dele restaurar a ponte interpessoal. Mas não adianta pedir desculpa ou prometer nunca mais ser malvado. Afinal, pais e mães com certeza vão voltar a perder a paciência em algum momento. Restaurar a ponte significa simplesmente reconhecer que entendemos o que aconteceu e que a criança está sentindo em relação a isso. Significa escutar de forma não defensiva o que ela quer dizer. Quando a criança estiver expressando seus sentimentos, o adulto não deve se explicar nem tentar justificar o próprio comportamento. Deve apenas escutar com empatia. Ao priorizar a relação de apego, o cuidador não está apenas construindo a segurança e a autoaceitação da criança. Está também servindo de modelo para a mais importante lição que ela tem que aprender, a importância de pensar no futuro. Em vez de se concentrar em objetivos de curto prazo, o cuidador está priorizando o desenvolvimento e a cura. Que lindo! Gente! Lindo demais. Esse foi um dos capítulos que eu achei mais lindos, assim. E ele, não é à toa que ele é professor da pós, né? Ele é o nosso professor! Porque é tudo muito alinhado, né? Muito alinhado com tudo que a gente... Ele é maravilhoso. Garbo Matê. Gente, Senhor, me dá a oportunidade de dar um abraço nesse homem. Gente. Poxa, sou fã demais dele. Que lindo, que lindo. É isso. É sobre isso, né? A gente, nossa, capítulo 5. É incrível. Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Capítulo 18. Como peixes no mar. A frase de Erikson, Infância e Sociedade. Pais e mães de crianças em desenvolvimento estão sempre lidando com um desafio. Precisam se desenvolver junto com elas. Ai, já senti que o 18 vai ser maravilhoso também. Vamos lá. Em qualquer comunidade, o comportamento dos indivíduos em qualquer comunidade, o comportamento dos indivíduos só pode ser entendido no contexto da sua relação com o grupo. No formigueiro, por exemplo, as larvas eclodem com uma carga genética basicamente idêntica.
Quem se tornará rainha e quem será operária ou soldado é algo que depende das necessidades do grupo, não da predisposição individual. As exigências da comunidade moldam a fisiologia e as funções de cada formiga. A família humana não é exceção a essa regra. Ela também forma um sistema que influencia fortemente não só o desenvolvimento inicial de suas crias, mas também seus comportamentos e seu desenvolvimento posteriores. Entender o sistema familiar pode ser um grande trunfo para promover o processo de cura de uma criança com TDAH. É na infância que nossos comportamentos são mais intimamente ligados à nossa relação com outras pessoas importantes. Porque em nenhum outro momento da vida temos tanta dependência emocional e física. Achamos que as crianças agem, quando, na verdade, o que elas mais fazem é reagir. Espera aí, isso aqui, opa, eu preciso registrar. Vou até ler de novo. Cadê? Porque em nenhum outro momento de raiva temos essa dependência, né? Achamos que a criança age, quando, na verdade, elas mais fazem é reagir. Pais e mães que entendem isso adquirem uma ferramenta poderosa. Ao prestar atenção nas próprias reações, em vez de se concentrar na criança, né, nas da criança, o adulto libera uma enorme energia propulsora. Se pais e mães tirarem o foco da criança e se tornarem mais responsáveis pelas próprias ações, as crianças automaticamente, talvez depois de testar se o adulto está sendo sincero, assumirá mais responsabilidade por si mesma, escreve Michael Kerr, psiquiatra do Centro de Família da Universidade. Isso que ele faz, que ele trouxe até entre parênteses, é interessante, né? A criança ela vai testar se aquele ambiente de fato é seguro, se aquele cuidador de fato dá conta, se ela pode ser ela, ou então, por exemplo, quando a criança ela vem de uma educação muito rígida, e aí o pai, no meio do caminho, buscou um educador parental, muda tudo, e aí a criança faz assim, oxente, como assim? É que nem a gente tá subindo o elevador, né? Aí tinha uma autora, eu esqueci o nome dela, ela trazia essa analogia do elevador. Esqueci o nome dela. Eu tenho até o livro dela aqui, Elisama Santo, lembrei. Eu fui olhar, eu tenho o livro, Elisama Santo. Ela diz, tão lindo, que ela fala assim, gente, é como você pegar um elevador. Todo dia você está acostumado a descer e a subir pelo elevador do seu prédio. Você aperta o botão lá e ele sobe e desce. Nesse dia, você entrou, apertou e não fez nada. Ele estava quebrado, você apertou de novo, gente, o que aconteceu aqui? Então, é a mesma coisa. Se eu estou acostumada a reagir, gritando, batendo, punindo, e de repente eu paro, aconteceu com meu pai. Então, ela vai apertar mais de uma vez esse botão para testar se o que realmente aconteceu, né? Ou até mesmo, já vem de uma relação tranquila, mas eu preciso perceber se realmente ali é um ambiente seguro. Por isso que ele fala, talvez depois de testar, se o adulto está sendo sincero, né, ela assumirá a responsabilidade por si, ela vai aprendendo. E assim que a gente vai tornando pessoas independentes. Por que a gente vê tantos adultos, eu vou abrir esse parênteses rapidinho, tão dependentes emocionalmente, né? Num relacionamento tóxico, aceitando ser humilhado, aceitando migalhas, porque simplesmente está preso nesse sistema, não entendeu ainda o seu valor, a sua potência, a sua capacidade, enfim. Vou continuar. Se o adulto assumir suas responsabilidades e respeitar os limites na relação com os filhos, as crianças automaticamente evoluirão e se tornarão responsáveis por si mesma. Ai, gente, não dá para não comentar. É que a gente quer tanto que os nossos filhos sejam independentes, né? Autônomos, mas como que isso vai acontecer se a vida toda eu não proporcionei isso? Tem pais e mães que até chegam assim, não, meu filho é muito independente. Não é não, que toda criança é dependente. Ela busca por autonomia, porque é uma necessidade básica também, mas todos nós, no fundo, temos uma interdependência, né? Ninguém materna sozinha, né? A gente não vai para essa sociedade sozinha, nós precisamos uns dos outros aqui. Então, nós sempre vamos depender, mas a gente vai se sentindo mais segura se essa segurança for estabelecida na infância.
Se o adulto assumir suas responsabilidades, aí eu disse aqui, né? E para assumir responsabilidade é preciso ter autorregulação. Deixa eu ver. Autorregulação. E para mim, ter autorregulação é um processo de autoconhecimento, de se perceber. Né? A gente ensina nossos filhos sobre esse controle que nós temos através da corregulação, é repetição, né? Eu ofereço essa corregulação para que desenvolva a autorregulação. Como já dissemos, a autorregulação é o objetivo do desenvolvimento. É o que mais falta no TDAH. Um dos significados de autorregulação é a capacidade de manter o ambiente interno dentro de um intervalo funcional e seguro, independentemente das circunstâncias externas. No nível emocional, a autorregulação dos humores significa que nem o desânimo ou uma empolgação desmedida, nem a submissão passiva ou a raiva cega controlam a mente. A pessoa pode sentir a frustração, decepção ou tristeza sem ser tomada pelo desespero. A felicidade não precisa se transformar em euforia, nem a raiva em hostilidade. Os humores não são controlados pelos caprichos dos acontecimentos externos e pelos humores de terceiro. A autorregulação emocional pode ser comparada a um termostato que garante uma temperatura constante dentro de casa, apesar das condições climáticas externas extremas do lado de fora. Quando o ambiente esfria demais, o sistema de calefação é ligado. Quando o ar aquece além da conta, o ar-condicionado começa a funcionar. Ou então, para usar uma analogia do mundo animal, a autorregulação é como a capacidade da criatura de sangue quente de existir numa gama maior de ambientes. Seu sangue não vai nem congelar, nem superaquecer, seja qual for a temperatura externa. O animal de sangue frio é capaz de suportar uma diversidade menor de habitats, pois não consegue autorregular o ambiente interno. Pessoas com TDAH, sobretudo criança, são, nesse sentido, como animais de sangue frio. Seu equilíbrio interno é muito facilmente perturbado, até mesmo por variações externas relativamente pequenas. Com grande frequência, elas reagem de maneira automática e impensada. Muitas reagem mal a mudanças por não terem flexibilidade para se ajustar emocionalmente a elas. Outras preferem ambientes de constante turbulência e imprevisibilidade, o que também é uma falha na regulação interna, já que a pessoa precisa estar constantemente envolvida com novas atividades, novas relações ou novas situações, porque os níveis de interesse e de energia só se sustentam internamente com estímulos externos muito intensos. Quando essa intensidade não é possível, o resultado é o caos ou o vazio. Eu vou marcar isso aqui porque é muito interessante. E ele trouxe com outras palavras o que a gente fala muito da questão do navegar, né? Então, tem muita gente vivendo somente no sistema simpático, que é o do movimento, e é viciado em trabalho, e é o executor, e é aquela pessoa que vai, vamos, bom dia, acorda aí, estão aqui, sabe? E não para. E quando ela para, ela parece que se sente um vazio, é como se ela tivesse que estar sempre ocupando a mente dela. Então, essa é uma das falhas de regulação. E a outra é aquela pessoa que congela. Não sei, eu acho que sim, penso que não, vou chegar lá. Então, também é uma pessoa congelada, né? É um convite à autorregulação, a um estado que a gente chama de homeostase, que é o estado de equilíbrio, que é o sentir, que é o movimento natural.
que nós seres humanos temos, né? É o aqui e o agora, que a gente falou, né, no capítulo 17, de estar presente. E para que os pais estejam presentes no aqui e o agora, eles precisam também dessa autorregulação, de se perceber. Para que a autorregulação seja desenvolvida nas crianças, eu já sei o que ele vai falar. É indispensável que ela esteja presente nos adultos cuidadores. Eu não tinha lido, mas eu já sabia, né? Vou até ler de novo. Para que a autorregulação seja desenvolvida, é indispensável, é impossível, não dá para não ter, ela precisa estar presente nos adultos cuidadores. Eu preciso ter para entregar. Ensinar é sobre aprender, né? Eu preciso aprender para ensinar. A Bíblia diz assim, que estejamos aptos para ensinar. Não dá para guiar uma pessoa para um lugar e nem nós estamos. Ele sempre vai trazer a responsabilidade para o adulto. Fato. E dói. Cuide de você para você conseguir cuidar da sua criança. É o fato, né? Não, a Clarissa, né? Ela trouxe isso muito lindo também lá no congresso, né? A mudança que você quer ver no outro começa em você, né? Foi uma frase que eu trouxe que que não saiu assim da minha cabeça, né? E tem uma música que fala também, né? Eu usei até isso num trabalho que eu fiz hoje, que é a começar em mim, né? Então, não tem outro caminho, né? Vai sempre começar na família, nos adultos cuidadores. Por isso que é tão importante o trabalho do educador parental, né? Porque o educador parental, ele traz isso, né? Esse cuidado com o adulto, ele faz essa ponte e mostra ali, né? O que aquele comportamento ele está comunicando para aquela família, né? A gente precisa mais e mais que isso seja divulgado para que as crianças tenham essa estrutura, né, necessária para um desenvolvimento saudável. Pais e mães de crianças com TDAH geralmente carecem dessa capacidade. Seus humores não são independentes da criança. Quase todo adulto que tem um filho com TDAH relata que a criança tem o poder de ditar a atmosfera emocional da família. Quando ele se chateia, disse um pai sobre o filho de 7 anos, o clima lá em casa fica péssimo em questão de segundos. Quando está feliz, é tudo sol e alegria. Se a criança fica desanimada, os pais se desesperam. Se a criança se zanga, eles se zangam também. Quando a criança age de maneira descontrolada, eles se sentem impotentes. Né? E a importância aqui, né? O quanto que a gente acaba entrando no caos ao invés de ser a segurança. Eu entro no emocional e deixo ser guiada pelo hemisfério do meu filho, ao invés de trazer ele para a minha calma. É o adulto que age, não é o adulto que reage, não o que age. Isso. Ele reage ao invés de agir. Porque a criança, ela não tem... Ele está falando aqui de uma criança com TDAH, ok, mas quando a gente estuda desenvolvimento, todas as crianças, é isso, elas não têm o córtex pré-frontal desenvolvido para ter essa capacidade de se autorregular. Não Sim. Vai acontecer. Esses 2 capítulos, eu senti exatamente isso. Eu não senti uma diferença, assim, do que ele traz para uma criança com TDAH e para uma criança de desenvolvimento típico. Porque tudo, a base é a mesma. Isso, aqui ele está muito se referindo ao TDAH, mas a gente que estuda todas as crianças. Eu Sim. preciso trazer a minha criança para um estado de segurança. Toda criança precisa do mesmo, né? Isso. Vai diferenciar aí que uma criança com TDAH, provavelmente ela tem uma impulsividade um pouco maior, né? O que seja mais desafiador para esses pais, mas a base ali, a segurança, o começar em você, né? Você ser referência para essa criança, é padrão, independente de ter algum transtorno ou não. Porque lendo isso daqui dá até a entender, por exemplo, um pai que está vivendo com uma criança de 7 anos de idade, que é a idade que meu filho vai fazer,
e achar que a criança tem TDAH, quando na verdade é só uma criança sendo criança. Sim, exatamente, exatamente. São comportamentos que ele traz aí, né, no livro, são comportamentos também muito típicos de criança dessa faixa etária, né? É aquilo que ele fala lá no começo do livro, o que vai fazer essa diferença é a intensidade. Uhum. A intensidade que essa criança traz isso, né? Ali a quantidade ali no dia, né? É uma constância, ou são comportamentos isolados, né? Por isso que é tão importante a gente estar atento, observar, porque no mundo de hoje é muito fácil a gente fechar um diagnóstico de uma criança assim, que na verdade está sendo só criança. Exatamente. E assim também, ai, fugiu, ia falar. De uma criança sendo criança, né? Que acontece? Ah, sim, lembrei. Né? Eu ia falar da criança que passa despercebido pelos pais. Por quê? Porque quando uma criança ela recebe um laudo, por exemplo, como TDAH, provavelmente um pai que está vivendo isso, ele vai buscar informação. Assim, quando a criança lá no começo ela é diagnosticada com autismo, e tem mães que são expert em autismo, porque ela buscou e foi bem profundamente para poder ajudar esse filho. Mas a gente está mostrando aqui que é um comportamento de criança. Então, assim, tudo bem, a gente está se referindo por conta da intensidade desses pais que vão lá, que vão buscar essa informação, mas quando nós estudamos desenvolvimento infantil, e aquilo que você traz é a questão da intensidade. Eu acredito que ele se refere muito, assim, pais e mães de criança com TDAH, porque é um desafio, porque ele vai te convidar, é justamente as crianças sensíveis que sente e te convida. As crianças típicas, muitas vezes, vão passar despercebidos pelos pais. Porque a criança com TDAH, por exemplo, ela não vai desistir. Ela vai trazer o comportamento o tempo todo. Já a criança, que é criança, ela vai ter o mesmo comportamento aqui. E aí, quando ela recebe um tapa, ela congela. Então, assim, é muito fácil esses filhos passarem despercebidos. Quando a gente pega uma família que tem um filho diagnosticado e o outro não, o outro fica invisível. Sim, fica. Porque a atenção se volta toda para aquela criança que apresenta mais desafios de comportamento, porque é aquele que o pai e a mãe, eles precisam ter um olhar sobre, né? E é o que você falou, muitas vezes vão estudar e vão a fundo e vão estar mais atento ao que a criança está fazendo, ao que a criança está demandando, e acaba que, de alguma forma, né, essa atenção vai gerando ali um pouco, né, de cura, porque acaba gerando um certo vínculo a mais, né? Quanto, na verdade, poderia ser um vínculo não focado no rótulo, né? Que é o transtorno, mas focado na criança, na essência da criança. O que essa criança está precisando de mim, né? E isso não deveria ser exclusividade das crianças que têm algum transtorno, mas de toda criança, né? De toda criança, exatamente. Exatamente, de todas as crianças, porque a base do desenvolvimento é a mesma. O que vai diferenciar é a sensibilidade, é a questão sensorial, né, dessa criança com o mundo, e ela vai demandar mais, e aí a gente vai precisar mais, que a gente não esqueça que todo o processo de regulação emocional é com todas, porque todas estão em desenvolvimento e a gente é o adulto da relação. Por isso que quando a gente fala de maternidade atípica, ela vai levar tudo que um bolo leva, mas ela é a cerejinha do bolo, entendeu? Mas a maternidade, ela é igual, criança desafia, criança convida, e que bom, graças a Deus, porque isso foi um processo de cura para muitas, e para muitas, infelizmente, não. Então, que nossa voz alcance, né, para que essas mães possam vir, possam voltar. Esse é o convite. Em algumas famílias que atendi no meu consultório, percebi a existência de um cordão umbilical invisível que ainda conectava um dos genitores ao filho. É verdade, disse uma mãe. Se o meu filho está feliz, eu fico. Se ele está mal, eu fico arrasada. Não só pais e mães, mas irmãos e irmãs também parecem orbitar emocionalmente a criança com TDAH.
eles naturalmente passam a se ressentir do controle que a criança parece exercer sobre a família. E aí é que está, né, a gente assumir essa responsabilidade, a autoridade, que muita gente cai nisso, né, de eu ser digno de ser imitado. E eu falo, quando uma escola, por exemplo, um professor que lida, que está ali, se você conseguir regular uma criança, você é capaz de regular uma turma inteira, como traz a Mona Dolaroque, né? Então, um adulto regulado, ele é capaz de regular todo o ambiente. Então, se aquela criança se desregula e eu regulo, e eu tenho essa capacidade, eu consigo entregar isso para ela, isso vai refletir em todas as outras crianças. Fica mais fácil a convivência entre irmãos, entre os alunos, né, entre eles mesmos, porque eles vão aprendendo. Aí tem aquele coleguinha que vai, né, eu sempre falo que meu filho ele vai navegar mais vezes, outros não, mas filho não se deixa de não se perceber também diante daquilo ali. Né? Por isso que é a nossa responsabilidade é assumir isso. É importante falar. Então, ela traz aqui, ó. Eles naturalmente passam a se ressentir do controle, né, que a criança parece exercer sobre a família. Os pais de uma criança com TDAH costumam dizer que o filho ou filha tem uma personalidade forte. Longe de ser forte, essa criança é fraca e vulnerável. Não é o seu poder, e ele coloca assim, entre aspas, e sim a ineficiência do termostato emocional dos próprios pais. Ah, Garbo, eu estou falando, eu vou ler para depois eu comentar, porque eu comento cada vez ele fala aqui, né? Muito lindo. Que permite que as flutuações de humor ditem o tom emocional da casa inteira. Uma criança nessa situação é altamente insegura. O que deixa insegura é a sua falta de autocontrole emocional, porque não existem adultos à sua volta capazes de manter um ambiente funcional e estável. Fez, nem tomara que não gere culpa em si ou ninguém. Se vocês quiserem, vocês podem deixar um comentário no vídeo, pode vir no meu privado. Não quero ninguém saindo daqui com culpa. É realmente a gente poder assumir a nossa posição de pai e mãe, né? A autorresponsabilidade, né, amiga? Isso. Né? É não levar para o caminho da culpa, né? Porque a culpa paralisa. Mas a gente trazer para a responsabilidade, né? Assumir, né? Entender, né, o caminho que a gente percorreu até aqui e assumir a responsabilidade daqui em diante, então fazer diferente, né? Porque muitas vezes assim como nós, né, não tem o conhecimento, por isso que trilham esse caminho, né? Mas com conhecimento a gente pode trilhar um caminho diferente, né? Se autorresponsabilizando. É verdade. Não tem como haver desenvolvimento em meio a tamanha falta de segurança. Mesmo que o humor da criança pareça controlado, os pais não têm noção do profundo impacto que seu próprio estado mental tem sobre ela. É mais um círculo vicioso. Os adultos precisam que a criança esteja equilibrada porque eles próprios não estão. No entanto, a criança não consegue ficar equilibrada quando nem os adultos são capazes disso. Vejamos uma situação muito conhecida, a hora do jantar. A criança com TDAH está com fome e, portanto, meio agitada. Ela pode demorar a ir para a mesa ou até a recusar a fazê-lo. Como quiser, diz a mãe irritada. Vamos jantar sem você, então. Nesse momento, a criança ocupa, emburrada, seu lugar à mesa, mas toca na comida e começa a reclamar do gosto de tudo. Ou então se mantém distante e do outro cômodo fica gritando protestos e ofensas para os pais e os irmãos, cuja mensagem é: ninguém liga para mim, ou prefiro não me misturar com vocês, seja qual for, seu humor contaminará a família inteira. Conforme a tensão vai aumentando, a mãe lança um olhar de derrota para o marido. Este, por sua vez, dá um soco na mesa, levanta-se num pulo e começa a urrar com o filho, que segue fazendo malcriação. Não importa mais quem vence o duelo, ou se o pai acaba arrastando o filho até a mesa ou o quarto. Todo mundo fica de mau humor, o jantar é arruinado, e se confirma a crença de que há algo terrivelmente errado com aquela criança específica. Já na primeira visita ao meu consultório,
Pais e mães de crianças com TDAH me contam histórias parecidas com essa. Eles estão desesperados por um conselho, o que é compreensível. Querem aprender técnicas para lidar melhor com situações estressantes. O que fazer? O que podemos fazer? É uma das primeiras perguntas. Como devemos reagir quando nosso filho sai totalmente do controle? Existem muitos livros e outros materiais de apoio que recomendam pais de crianças com TDAH técnicas para motivá-las e ajudá-las a se organizar e controlar o próprio comportamento. Já escutamos vários áudios que nosso psiquiatra nos recomendou, disse o pai, só que nada funciona. Olha aí os médicos profissionais desatualizados. Né? Que privilégio foi ter feito a formação com tantos também que estão buscando se atualizar. Cadê? Parei aonde? Se nada funciona. Os métodos podem fracassar, não por serem poucos razoáveis, mas porque, por si sós, não abordam o contexto emocional, a transição emocional invisível que ocorre entre adulto e a criança. O mais importante de tudo não é a técnica, e sim o grau de autorregulação parental. Nosso trabalho lindo, né, amiga? Ai. A questão fundamental não é como criar, mas quem está criando. Com isso, não me refiro... Nossa, eu adorei. A questão fundamental não é como criar, mas quem está criando. Com isso, não me refiro à mãe ou pai em específico, mas ao estado mental do adulto quando reage à criança. A tensão insuportável que surge nos momentos de birra, como na hora do jantar, se deve só, em parte, ao comportamento da criança. A tensão é alimentada e exacerbada pela ansiedade que esse comportamento provoca nos pais. Essa ansiedade tem muitas raízes. Entre elas, o medo dos pais de perder o controle. Sua exasperação por ter mais um momento em família arruinado. Sua dor emocional ao serem atacados pela criança e um pessimismo arraigado de que, a menos que seja cortado pela raiz, o mau comportamento do filho prenuncia coisas bem piores quando ele for mais velho. As crenças que nos limitam, né? Nos afastam dessa conexão de achar que a gente precisa controlar a criança, ou que se eu não ensino, se eu não bater agora, minha filha vai apanhar da polícia lá na frente. Ó, tudo um mito. Tudo um mal entendido, tudo uma desculpa. Então, resumindo, ele traz aqui, a criança é o gatilho para a ansiedade parental. Pais e mães ansiosos regridem a comportamentos característicos de um bebê sem autorregulação. Impulsividade, raiva, manifestação física ou impotência. Diante disso, a criança mal criada com TDAH sentirá uma ansiedade ainda maior, manifestada numa hostilidade crescente e numa carência vulnerável. Ou seja, né, a criança ela sente ali que se eu não tenho um adulto capaz de me autorregular, eu estou em perigo. A verdade é essa. O que o corpo comunica para ela Cadê? Eu queria grifar essa parte aqui, que eu adorei. O que o corpo comunica para ela é: não estou seguro aqui, porque se eu dependo desse adulto para me corregular e esse adulto não está conseguindo fazer isso com ele, eu estou em perigo. Então, por isso, ela se sente assim, e aí cresce ainda mais essa hostilidade, né, e essa carência. É uma comunicação do próprio sistema nervoso inconsciente que traz isso para a criança. Né? Se revisitássemos essa família, depois de os pais terem desenvolvido um pouco mais de autorregulação, o desfecho seria bem diferente. Autorregulação, nesse contexto, não tem nada a ver com controlar o próprio pavio curto. Olha que interessante. O que chamamos de pavio curto, entre aspas, nada mais é do que uma reação automática de ansiedade.
uma falta de repertório emocional lá da nossa infância, né? Nada mais é do que o meu corpo comunicando um perigo, porque lá atrás foi comunicado isso também. E aí a gente se sente em perigo, a nossa criança ferida fala, né? Tudo isso. É a reação de uma pessoa que não suporta se sentir ansiosa. Autorregulação não significa ausência de ansiedade, pelo menos não no início, e sim a capacidade de tolerar a própria ansiedade. Quando a criança começa a dar os primeiros sinais de malcriação na hora do jantar, os pais agora veem que a raiva é apenas uma das muitas reações que podem ter. Eles sabem que não precisam suprimir a própria ansiedade tentando controlar o humor e o comportamento da criança. Podem simplesmente vê-la como uma criança ainda imatura. Ah, gostei, que aqui, ó, ele traz aqui a criança, tá vendo? Podem simplesmente vê-la como uma criança ainda imatura, ainda aprendendo. Né? E o quanto que de segurança que eu vou transmitir para essa imaturidade aqui, para que a gente crie um repertório diferente. E eu vejo assim, o quanto que muitas vezes esse nosso olhar para o comportamento da criança como sendo algo pessoal, né, ou como errado, ou como se tivesse que estar fazendo diferente ali dentro de um padrão, né, vem muito do lugar que nós não fomos vistos como essas crianças imaturas, né? A gente era corrigido como mini adultos, né? Era exigido de nós que tivéssemos comportamentos adultos, né? E quando errávamos, éramos punidos por isso, né? Coisa que muitas vezes num relacionamento com outro adulto não existia, né? De adulto para adulto existia ali um tabu, uma vergonha de se posicionar, mas enquanto em cima da criança, né? Eu que me sinto aqui, né? Numa autoridade, né? Que na verdade é autoritária, acabo achando que eu tenho um poder sobre alguém que é menor, né? Que é a criança. E aí sim eu sinto que aquela criança me deve algo, né? Me deve um respeito, uma obrigação, e eu exijo dela algo que neurologicamente ela não tem capacidade nenhuma de dar, né? Exijo dela comportamentos adultos que muitos adultos não têm. Exatamente. É muito desafiador ser criança, né? Se a gente for parar para analisar tudo, a criança é muito violentada, né, ainda na nossa sociedade. Verdade. Vou continuar. Que linda, amiga, razão, é isso mesmo. O cuidador capaz de tolerar a própria ansiedade não precisa reagir com raiva, frieza emocional ou súplicas. Com isso, a criança não sente que precisa modificar imediatamente seu comportamento para agradar o pai ou a mãe. Se o adulto não reagir de maneira ansiosa e sua voz não transmitir raiva nem desespero, a ansiedade da criança não vai aumentar. Se a criança souber que o cuidador ficará bem mesmo que ela não esteja, isso a deixará mais segura, né? Independente de qual seja a sua reação imediata, ela não terá mais o poder de agravar o conflito. Poderá, enfim, relaxar um pouco. Quando não precisa se defender contra a hostilidade parental, a criança entra mais facilmente em contato com seu profundo desejo de fazer parte do círculo familiar, ou então com sua tristeza por se sentir excluída. Quando a criança demonstra nem que seja uma pontinha de vulnerabilidade, o adulto pode aproveitar esse momento para estabelecer contato. A criança se sente mais segura quando percebe que não é mais capaz de descontrolar o adulto. Com a segurança estabelecida, o crescimento acontece. Né? O espaço seguro, a segurança. Porque se eu sei que minha mãe está lá mantendo a calma, e aquilo vai, eu vou trazendo ela através do meu olhar, né, da minha voz, indo lá com todo o amor, eu tô aqui, tá? Mas eu não quero ir agora, né? Porque tem criança que não quer um abraço, e tá tudo bem.
mas a mamãe está aqui com você, qualquer coisa você pode chamar. Então, assim, eu sei que eu posso contar com ela quando eu menos merecer. É quando eu mais preciso, né, amiga? É um amor incondicional. E quando eu me sinto amado, eu me sinto seguro. E que isso seja para todas as crianças, para todas as pessoas. Porque a reação desse adulto, muitas vezes, é a insegurança também, de quem não foi amado lá atrás. É um convite para a gente olhar para nós, sim, a começar em nós. Começar em mim. Pais e mães de crianças com TDAH precisam fazer uma autoanálise. Essa é a primeira premissa de impulsionar o desenvolvimento da criança. Mesmo com a melhor das intenções, ninguém consegue escapar muito tempo do próprio inconsciente. Fardos psicológicos são transmitidos de geração em geração, justamente quando a criança ativa os gatilhos emocionais inconscientes dos pais. Dá para não marcar isso aqui? Não dá, né, gente? Espera aí. É um convite, é um presente. Quando a Bíblia fala, né, isso é um presente para a gente olhar para nós. E não passar mais para frente isso. Isso é honrar não só um pai e uma mãe, mas uma geração inteira, porque acabou aqui. A partir da minha geração, eu creio que o meu filho vai conseguir se autorregular com muito mais facilidade do que eu. E eu vou me sentir muito honrada em ver esse filho muito longe, viu? Se ver o que eu plantei. Eu não preciso que ele volte para me agradecer, não. Eu vou ver com meus próprios olhos essa vitória. Verdade, amiga. Acho que não tem preço, né? E no próprio dia a dia, né? A gente já vai sentindo assim, as pequenas vitórias, né? As pequenas conquistas de estarmos num caminho diferente, né? Eu tenho muita gratidão, assim, por ter conhecido esse caminho, né? Porque se não fosse, né, esse caminho, eu acho que ia ser um relacionamento difícil, né? E hoje eu vejo o quanto que é um relacionamento saudável, né, gostoso, né, de se viver. E é o que a gente precisa para a nossa vida, né? Bons relacionamentos, né? Saber se relacionar com o outro. A vida fica mais leve, né? Mais fluida. Verdade. Ai, meu Deus, eu chorei em um dos capítulos, né? Não, peraí. Vamos lá. Onde é que eu parei? Deixa eu ver. Muitos pais tentam criar seus filhos da menor maneira possível, a gente não duvida disso, escolhendo a dedo um determinado método de criação, para logo em seguida se verem gritando com a criança ou se afastando dela. Métodos de criação, assim como qualquer teoria, são processados no hemisfério esquerdo do cérebro, ou seja, no lado cognitivo, ao passo que a imagem que o adulto transmite para a criança é determinada a cada momento por fortes mecanismos emocionais comandado pelo hemisfério direito. Uma luta entre hemisfério é uma batalha desigual. A gente começa aqui dizendo assim, não vou bater, não vou gritar, vou fazer diferente, e quando você vê, você está fazendo a mesma coisa. E aí a gente precisa olhar para esse emocional nosso, para que a gente consiga trazer, né? É aquilo que eu falo, o desenvolvimento, amados, é de baixo para cima, e não de cima para baixo. Então, é sentir o meu corpo, sentir os meus gatilhos, me perceber nessa segurança para conseguir trazer essa comunicação real aqui no meu córtex pré-frontal para o meu filho. Quando nossas emoções mais profundas são despertadas, como facilmente ocorre nas interações com nossos filhos, o intelecto e a compreensão são rapidamente subjugados. A literatura científica sobre o TDAH fala em fatores de manutenção, que reforçam e desencadeiam os traços do transtorno. Nenhum fator de manutenção é mais poderoso que os estados emocionais de um pai ou de uma mãe. Conflitos psicológicos mal resolvidos, individuais ou conjugais, são uma grande fonte de perturbação para a criança hipersensível com TDAH. Essa ansiedade absorvida conduz à hiperatividade ou a outros comportamentos relacionados ao transtorno. Em pouco tempo, pais e mães atentos ao próprio funcionamento psicológico
percebem a íntima relação entre o seu humor e o nível de reatividade da criança com o TDAH. Muito do que os adultos interpretam como um comportamento problemático representa as reações automáticas do hemisfério cerebral direito da criança às mensagens emocionais dos pais. Só na superfície que as reações disfuncionais são resultados dos transtornos da criança. Elas não vê apenas de dentro. A criança está manifestando o que o renomado terapeuta de família, David Freeman, chama de assuntos mal resolvidos dos pais. O fato de ela fazer isso é um sinal de autorregulação imatura, mas o que ela expressa por meio de seus comportamentos negativos diz tanto sobre ela mesma quanto sobre seu entorno. O Dr. Freeman define assuntos mal resolvidos como uma reação emocional do presente moldada por experiências do passado. É uma reação conduzida por sensações emocionais fortes, baseada em experiências anteriores de ansiedade. Quando nosso cônjuge ou os nosso filho tem um comportamento que parece crítico, distante ou pouco amoroso, isso desencadeia em nós ansiedade e dúvida, além de bloquear nossa capacidade de manifestar amor e apoio. Crianças nadam no inconsciente dos pais como peixes no mar. Para usar a expressão do psicoterapeuta Andrei Friedland, para criar segurança em seus filhos, pais e mães precisam se dedicar ao processamento dos próprios assuntos mal resolvidos. Dessa forma, eles podem contribuir muito mais para o desenvolvimento da criança do que se adotassem alguma abordagem comportamental para motivá-la ou torná-la mais obediente. A autorregulação está intimamente ligada a um processo que a psicologia do desenvolvimento chama de individualização ou diferenciação. A individualização, o fato de se tornar uma pessoa dotada de automotivação e autoaceitação, o indivíduo de verdade, é o objetivo final do desenvolvimento. À medida que a individualização acontece, crianças conseguem agir de forma cada vez mais independente, impelidas pelos próprios interesses e necessidades. Elas precisam cada vez menos que outra pessoa valide o que estão presenciando e sentindo. Podem ter anseios de proximidade e empatia com outro ser humano, mas não precisam de uma fusão emocional. Se necessário, elas podem funcionar sozinhas. Se os adultos quiserem promover a individualização de seus filhos, eles também precisam trabalhar na própria maturação. Por mais que tentem, pais e mães inadequadamente individuados, não têm como promover a individualização em seus filhos. É provável que eles próprios tenham relações insatisfatórias com o cônjuge. Em especial, depois que as crianças chegam e perturbam o frágil equilíbrio emocional da relação. É provável também que eles realizem uma fusão emocional com um ou com outro filho. Pode haver uma aparente proximidade entre a criança e seus pais, mas, na realidade, a individualização da criança está comprometida. Uma vez que ela cresce se sentindo automaticamente responsável pelo estado emocional dos adultos da casa, mais tarde ela terá a sensação de ser responsável pelo mundo inteiro. Olha aí, né? Quantas mulheres hoje sobrecarregadas, achando que tudo é sobre ela, querendo dar conta do mundo. Até mesmo aquilo que pode ser visto como um comportamento egoísta não representa nada além de um esforço inconsciente e desesperado para se livrar desse sentimento esmagador de obrigação.
Nossos problemas começaram quando nosso filho nasceu, me contou a mãe de um menino com TDAH. Foi aí que tudo começou a ruir. Conversando com o casal, descobri que nenhum dos dois era altamente individualizado ao se casar. E nem se amado e apoiado pelo outro. Aqui eu queria só fazer uma observação rapidinho, né, amiga? Tá acabando, só tem uma página. O quanto que, quando chega uma criança, as pessoas sempre falam assim, vai tirar a intimidade do casal. Que intimidade? Né? Na verdade, quando, por exemplo, no caso de cama compartilhada, se um filho chegar a trazer isso, é porque esse casamento já estava fracassado antes. É porque existia uma relação fracassada ainda, onde eles estavam tendo um suporte um no outro, porque não tinha essa individualização, essa maturidade individual como ser humano que se une para conseguir transbordar na vida dos filhos. Aí fica como se um tivesse ainda lutando para ser atendido essa necessidade única. Por isso que muitas famílias, principalmente quando vem uma criança sensível, acaba vivendo o divórcio, mas porque foi um casamento inesperado, sem preparo, né, emocional ali entre duas pessoas. Quando a gente tem essa maturidade individual que ele está trazendo aqui, é muito lindo, porque é isso que a gente vai promover nos nossos filhos, né? Esse olhar realmente em cada filho, por isso que assim, eu senti muito nessa fala também, em cada filho eu vou desenvolver, por isso que se eu decido ter 2 ou 3 filhos, que a gente tem essa consciência de que será que eu vou ter para cada um a minha individualização, a do meu esposo, né, para que a gente juntos seja uma soma e não um peso na vida de um deles. A ansiedade era evitada porque a proximidade entre eles compensava a falta de segurança emocional em relação a si mesmo. Quando o filho nasceu, no entanto, a mãe naturalmente precisou direcionar ao bebê boa parte da sua atenção, o que é natural e esperado. Suas próprias necessidades de vínculo emocional também foram relativamente satisfeitas pelo contato com o filho. Por exemplo, ela sentiu uma grande alegria ao amamentar. Já para o pai, a história foi outra. Por quê? Porque esse homem estava desconectado. Se ele tivesse conectado, que quando a gente estuda o desenho original, né, é muito lindo, a própria natureza faz isso. No nascimento do bebê, o libido de uma mãe baixa, e é completamente natural, o do pai também. Então, se isso não acontece com o homem, que também não está pró a essa maternidade, ele se sente exatamente nesse lugar que ele fala aqui, outra história, porque ele vai buscando uma necessidade que lá atrás não foi atendida, de prazer, e a mulher acaba se sentindo sobrecarregada ali, porque não dá conta, porque não tem esse suporte. Se eu tenho essa individualização e eu estou conectada com o meu sentir, esse homem consegue atender a sua esposa, que naturalmente vai conseguir atender esse filho. Ou seja, essa desconexão não começou com a chegada dos filhos, mas com a nossa desconexão desde sempre, ó. Só que os filhos, eles escancaram isso, né? Isso. Esse marido, ele deveria ser o suporte dessa esposa, né? Porque é totalmente natural, esperado que toda a atenção, né, dela esteja voltada para esse bebê, né, ali, né, gerando ocitocina, né, essa conexão que é o que essa criança precisa naquele momento. E esse marido, ele entraria ali num papel de suporte, né, tanto emocional quanto físico para essa mãe, né, seria o que natural, assim, do desenho original do ser humano, né, mas a nossa sociedade se afastou muito disso, né, e espero que agora, aos poucos, a gente consiga ir retomando, né, esse papel, porque é o saudável, né, se a gente for parar para pensar. E aí, como casam duas pessoas muito feridas, porque a gente costuma atrair para nós nosso inconsciente, né? Ele falando muito assim, é o inconsciente que vai falando, você atrai para você muito o seu trauma, a sua relação com o seu pai, ou seja, duas pessoas feridas, imaturas, porque também não tem esse processo de autorregulação, a criança só mostrou, ó, são dois imaturos, vocês não dão conta aí de me ajudar a desenvolver. E aí, como é que a gente vai fazer? Verdade. Vocês estão prontos para esse convite lindo? É um processo, vamos embora. Ou topa ou continua aí num caos.
quando o filho nasceu, isso aqui, né? Naturalmente, a mãe precisou direcionar o bebê e cadê já o pai? A história foi outra. Sem saber, ele começou a apresentar um comportamento que demonstrava uma ansiedade crescente. Cada vez mais se ressentia do que interpretava como falta de interesse sexual da esposa por ele, de tão cansada que ela estava por causa das noites interrompidas para amamentar o bebê. O marido não percebia que a sua suposta frustração sexual era, na verdade, a insatisfação de ficar psicologicamente sozinho, mais do que conseguia suportar. Olha a infância desse homem, né? Que ficou lá sozinho, que a mãe, né? E aí a gente vai no processo, geração em geração. Ele fazia exigências e, como não era atendido, começou a se afastar emocionalmente. Mergulhou de cabeça no trabalho, o que ajudou a aliviar sua necessidade de contato emocional e, portanto, sua ansiedade. Mas, por outro lado, causou ansiedade na esposa, que passou a se sentir bastante sozinha na relação. Gente, o equilíbrio emocional, cada vez mais tênue, era facilmente perturbado na casa deles. Como nem o pai nem a mãe eram suficientemente diferenciados, ambos reagiam com intensidade um ao outro e aos padrões de TDAH que o filho começou a exibir com mais frequência à medida que se aproximava da idade escolar. Ou seja, ele sentiu desde bebezinho, olha só, né, que não começa ali, que é desde a gestação essa insegurança, porque se esse pai tivesse sido suporte para essa mãe ali no puerpério, era exatamente isso que eu ia falar. Imagina se esse ambiente fosse diferente para essa criança. Será que ela ia apresentar os comportamentos? É uma indagação aí que, para mim, com certeza, não desfecho da história não seria o mesmo. Não seria o mesmo. A roda da ansiedade estava sempre girando. Se esse pai e se essa mãe tivesse tido a oportunidade de se tornar indivíduos mais independentes em suas respectivas famílias de origem, infância, o ciclo de ansiedade não teria começado. Se eu tivesse para dar, eu não teria. Agora, tendo que buscar. O ideal seria a gente ter, mas agora a gente vai precisar buscar para que os nossos filhos tenham na próxima geração. E é redução de danos, porque não é fácil, não, e não depende de uma pessoa só, né? Você vê a mãe, porque o pai não traz o suporte, a mãe na maternidade não vai conseguir entregar, esse pai no trabalho tem 5 dias e a empresa, a política pública não vê que essa mulher precisava muito mais dele, e não só de 5 dias de licença paternidade. Né? A gente não tem uma política pública que traga suporte para essa mãe dentro de um contexto familiar, social, financeiro. Essa mãe não tem escolha e muitas vezes vai precisar trabalhar também porque é a necessidade básica primária, a fome, não depende só dela. Sem depender tanto da disponibilidade emocional completa da esposa, o marido teria conseguido tolerar o fato de ela dedicar todo o cuidado ao filho. E ela tão pouco teria interpretado os sinais de ansiedade dele como abandono. A terapia de família ajudou esse casal a se conscientizar de suas dependências emocionais mútuas e entrelaçadas, sem se sentir mais tão ameaçados e deixados de lado toda vez que o par parecia distante ou indisponível. Eles passaram a tolerar um pouco mais de espaço emocional ao redor de si mesmos. Aprenderam a ver o filho como um indivíduo separado, em vez de um espelho dos pais, e deixaram de se abater sempre que a criança ficava transtornada ou se comportava de um jeito imaturo. O fortalecimento da própria identidade ajudou ambos a dar menos importância ao que os outros pensavam deles. Consequentemente, eles passaram a ter menos necessidade de controlar o comportamento do filho apenas para evitar o constrangimento. O resultado foi que o filho se sentiu mais aceito pelos pais, o que aumentou sua autoconfiança e autoaceitação. Ele passou a demandar menos afirmação de seus pais,
que não precisavam mais mantê-lo à distância por não conseguirem lidar com sua carência. Menos consumido pela ansiedade social, o menino se tornou mais calmo e mais atento em sala de aula. Essas mudanças não acontecem da noite para o dia. O casal teve vários fracassos, reveses antes de prosseguir pelo caminho de cura. O início de tudo, né? O mais difícil é quebrar o ciclo, você quebra um caminho sem volta. Ambos precisaram manter em vista o objetivo de longo prazo, o desenvolvimento para não reagir de modo contraproducente toda vez que o cônjuge ou o filho despertasse sua ansiedade. Em nenhum momento lhe pareceu que o filho havia superado todos os problemas, mas à medida que o casal se desenvolvia, o menino foi se desenvolvendo também. Desde que estejam dispostos a fazer uma autoanálise, pais e mães conseguiram se manter numa curva de aprendizado e a criança se sentirá confiante para se desenvolver. Nesse cenário, o diagnóstico de TDAH pode ser o início de um processo de cura para a criança e a família inteira. Do contrário, pode se tornar uma armadilha. Os cuidadores podem ficar obcecados por tratamentos para o transtorno, fazendo a criança achar que há algo errado com ela, uma crença profundamente estranhada em sua psique. Sem dúvida, existe um transtorno, mas ele envolve todo o sistema familiar. Para a criança se curar, o sistema familiar precisa de cura também. Para serem compassivos com os filhos, os pais precisam ter autocompaixão e se poupar dos próprios julgamentos. Todo mundo erra e com eles não será diferente. Como qualquer ser humano, um pai ou uma mãe fatalmente terá seus altos e baixos, momentos de maior ou menor equilíbrio emocional. E, embora sensíveis, crianças não são frágeis como vidro. Na verdade, elas são altamente resilientes. Eu sinto que preciso estar alerta o tempo todo, reclamou uma mãe comigo. Se me distrai um segundo, tudo desmorona. Ninguém consegue ficar alerta o tempo todo. Mas é um enorme avanço quando os adultos reconhecem a necessidade de monitorar o próprio estado mental e o nível de tensão no lar. Se crianças nadam no inconsciente dos pais, é bom que essa água esteja limpa, ou pelo menos, o mais limpa possível. Que massa! Adorei, amiga! Que bom estar com vocês aqui, perfeito! Capítulo 17, 18, fechando com chave de ouro, né? Muito lindo. Lindo, lindo, convite lindo mesmo, né? Para a gente olhar para a gente, para refletir, né? Para ver o quanto da gente tem no comportamento dos nossos filhos, né? Independente de diagnóstico ou não. É um convite geral, assim, né? Para todas as relações, né? Que a gente possui, né? Porque somos interdependentes, né? E um acaba afetando o outro, né? Positivamente ou negativamente, né? E quando eu entendi isso, e olha que eu não tenho uma criança com diagnóstico aqui, tá? Minha criança é uma criança neurotípica, né? Que fala. Melhorou muito, assim. Hoje eu olho para a infância do meu esposo, consigo ver de onde que vinha, né? A gente, antes de ter filhos, foram 6 anos. Então, assim, a gente só se descobriu mesmo como casal individual e ali como casal na chegada do nosso filho. Aqui também foi a mesma coisa. A criança é um convite, né? Não tem como. Ela é um convite. Porque a gente precisa amadurecer, né? A criança, ela nos convida a amadurecer, né? Aquela infantilidade emocional que a gente tem, às vezes, no relacionamento, né? Enquanto casal, quando o filho chega, a gente precisa olhar para isso de qualquer jeito, porque não dá mais, né? Ou a gente vai viver num lar que não é emocionalmente saudável, né? Vai refletir isso nas crianças e vai ser um atropelo, né? E continua lá o trauma transgeracional, né? Até que alguém resolva parar por ali, né? A começar em nós. Isso aí. Beijo, amiga. Do dia. Beijo.
Até a próxima. Tchau. Tchau.